Amém? Estão preparados aí para a mensagem, irmão? Glória a Deus. Então vamos ler um texto aqui de Mateus capítulo 6. Não, Mateus capítulo 11. Mateus 11. E eu queria discorrer com você aqui algo maravilhoso sobre o que Jesus pede de nós e o que nós somos depois que conhecemos Jesus. Eu quero falar dessas coisas aqui. Mas, para nós chegarmos nesse assunto, eu quero ler Mateus 11, 25 em diante. Mateus capítulo 11, 25 em diante. Está na Bíblia assim, 25. Eu vou ler nessa versão aqui da Bíblia. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Olha que coisa. Porque escondeste ou ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, ocultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão a não ser pelo Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Versículo 28, que é o ponto-chave dessa leitura. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, em outra versão é oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a leitura que eu quero fazer hoje, para meditarmos sobre a diferença de quando nós não conhecíamos Jesus para hoje que conhecemos Jesus. A diferença da lei para a graça. O jugo da lei e a liberdade da graça. O peso da lei e a levura, a benevolência da graça. E mesmo que nós não estávamos dentro de uma lei antes, que quem não conhecia a palavra estava só debaixo da lei do pecado, mas não estava debaixo da lei de Moisés, porque a gente não conhecia isso. Jesus está falando para um povo que estava vindo de um sistema judaico, de uma lei mosaica, severa, 630 regras, leis que estava sobre o povo, vários mandamentos que ninguém nem conseguia mover. E a tradição, os fariseus, os sacerdotes, faziam o povo cumprir toda a lei, mas eles mesmos não conseguiam cumprir. Porque ninguém conseguiu jamais cumprir toda a lei, a não ser Yeshua, a não ser Jesus. Jesus conseguiu cumprir toda a lei. Ele quebrava regras, mas cumpria a lei. Tá? Porque uma coisa é regra, outra coisa é lei. E aí, nessa questão aí que Jesus estava falando, sobre o verdadeiro descanso, quem é o descanso? Agora é de lá. Quem é o nosso descanso? Nós precisamos saber que o nosso descanso é Jesus. O nosso descanso não é um dia. Vamos guardar o sábado,
porque é o dia do descanso. Não, não. Jesus é o nosso descanso, nós descansamos nele. E não em um dia. Porque, se a gente for entrar numa área teológica aqui, nós vamos observar que dentro do calendário judaico, o nosso sábado não tem nada a ver com o sábado dos judeus. É outra história. Até porque o nosso calendário é gregoriano. Quem fez foi um padre chamado Gregório. Nós não acompanhamos aqui no Brasil o calendário judaico, até porque se nós acompanhássemos, nós estaríamos 4 anos à frente do tempo que nós estamos. Porque o calendário gregoriano está atrasado 4 anos. Tanto é que quando Jesus nasceu na era cristã, ele nasceu na era 4. Mas, na verdade, se você for ver, o mundo se divide entre o antes e o depois de Cristo. Mas isso vamos deixar para outra ocasião. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o mundo sempre viveu debaixo de julgo e de peso. As pessoas, as religiões, irmãos, sempre colocaram muito fardo nas pessoas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode ir à praia, não pode usar bermuda, mulher não pode usar calça comprida, mulher não pode usar brinco, não pode cortar o cabelo, não pode ser, não pode o quê, não pode, e as pessoas vão viver debaixo desse jugo. E algumas pessoas, para poderem justificar essas regras, falam que é para que as pessoas não andem à vontade. Mas no nosso ministério não tem regra e ninguém anda à vontade. As pessoas andam decente, graças a Deus. Não é verdade ou não? Porque é uma questão de consciência. É uma questão de raciocínio, não é questão de regra. Não é questão de doutrina, usos e costumes. Bom, então Jesus estava falando isso porque eles colocavam regras, eles colocavam fardo, eles colocavam peso sobre os cristãos, os crentes. E Jesus estava vindo com uma outra metodologia. Alguém pergunta para mim, já perguntaram, qual é a sua religião? Eu disse nenhuma. Ué, você não é cristão? Aí eu digo, quem disse que ser cristão é ser religioso? Ser cristão é um estilo de vida e não uma religião. Porque Jesus nunca foi a favor de religião. Pelo contrário, a religião sempre fez mal para a humanidade. A religião nunca ajudou ninguém. A religião sempre atrapalhou. E por causa da religião, muitos morreram, muitos mataram. Por causa da religião, as pessoas foram para a guerra. Por causa da religião, as igrejas, botaram muita gente fora. Eu conheço gente que foram criadas na igreja, mas por causa de uma situação, ou um delito, ou, sei lá, uma falha qualquer, eles foram expulsos da igreja e nunca mais voltaram. Meu pai contava uma história que quando ele era militar, crente, meu pai, quando eu aceitei Jesus, ele estava fora da igreja, no carnaval, na macumba, mas ele foi criado na igreja, ele com a minha mãe. Mas se desviaram com 18, 19 anos e foram para o mundo. Mas por quê? Meu pai disse que estava lendo a Bíblia no quartel. Ele estava lendo a Bíblia lá no exército, no quartel. Aí passou um soldado e deu um chute na Bíblia e a Bíblia foi parar longe e desmontou toda. O meu pai partiu para cima do homem, do soldado, e brigaram. Pronto, foi punido lá no quartel, que brigou. Aí chegou na igreja e falou, pastor, eu quero pedir perdão aqui, que eu estou arrependido, eu acabei brigando no quartel. É? Então você está excluído 1 ano. Pronto. Foi excluído 1 ano. Ele achou que não devia ser excluído, nunca mais pisou numa igreja. Graças a Deus, meu pai morreu em Cristo, porque nos últimos dias dele, ele entregou a vida para Jesus e foi batizado, porque quando ele foi batizado era muito criança, e foi com Jesus. Mas muitas pessoas morrem
entregar a vida, ou seja, morre fora da igreja, sem ter Jesus, porque eles acham que as pessoas são o zelo demais, o zelo. Eu conheço uma igreja que era assim, agora tomara que não seja mais, que criança andava pela rua, pela igreja, não pode andar na igreja. Criança subia aqui no púlpito, não, criança não pode subir no altar que é santo. Criança mexia na grade da igreja, olha, não mexe com a casa do Senhor. As coisas assim, irmão, um absurdo. Quem é mais importante? Tijolo, pedra ou uma criança? Jesus falou, deixe vir a mim as crianças e não a impeças, porque delas é o reino de Deus. Aí eu vou ficar brigando aqui, porque está subindo aqui, porque está andando na igreja. Meu irmão, nós temos que entender o que a Bíblia fala sobre essas coisas. Olha aqui, dá uma lidinha, Mateus 23, por favor, que eu quero tratar desse assunto com você aqui, versículo 26, 23. Mateus 23, versículo 13. Vamos ver o que Jesus fala sobre a religiosidade. Essa, como é que eu vou dizer? Esse fervor religioso exacerbado que as pessoas têm. Mateus 23, 13. Ai de vós! Quem falou isso? Jesus. Ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino do céu diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Vocês estão impedindo as pessoas de entrar no reino. Vocês estão atrapalhando. Vocês não vão entrar e estão impedindo os outros entrarem também. Versículo 14. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar, fazendo longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Olha que coisa. Eles vão para a casa das viúvas, ficam fazendo várias orações, como se aquilo fosse algo que fosse trazer algum tipo de benefício. Versículo 15. Ai de vós, mestre da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e o mar para fazer convertidos, mas na sua Bíblia é prosélito, não é prosélito? Prosélito é tentar trazer as pessoas, proselitismo, né? Trazer convertidos. Vocês querem fazer um convertido e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Quer dizer, a pessoa quando vem para a igreja, em vez deles fazer essas pessoas filhas de Deus, faz filhos do inferno. Está entendendo o que eu estou falando? Que está aqui? É grave ou não é? E a gente vê isso por aí, não vê? Vê muito. As pessoas vêm para a igreja, inocente, querendo que aqui seja um lugar maravilhoso. Eu vou para a igreja porque eu tenho que me converter, porque Jesus tem que me salvar. Eu vou para a igreja. Chega aqui, ele entra bom e sai pior. Ele entra bom e sai pior. Não aqui, graças a Deus, o nome de Jesus está amarrado. Mas tem gente que, irmão, piora quando chega na igreja. Tem gente que piora. Infelizmente, essa é a grande verdade. Mas quem é culpado? Os mestres, os fariseus, os hipócritas. Eu já vi em algumas igrejas, aqui também já aconteceu isso, que eu não sou mentiroso, tá? Que
chegou nova convertida, chegou, vou ficar aqui, que bom, mudar de vida. Ó, mas vou te avisar, irmã. Aí chegou a irmã e falou, chegou aqui uma vez, vou te avisar, ó, tá vendo aquela irmã lá? Ó, ele é assim, assim, assim. Não chega perto não, porque a outra, ó, aquela lá é assim, assim, assim. A pessoa vem para a igreja para receber paz, para receber o Espírito Santo, para ser feliz. Ele chega na igreja e encontra disse, problema, fofocada. Graças a Deus nós temos uma igreja muito abençoada, que aqui não tem isso. E nem vai ter. Porque nós vamos, se tiver, nós vamos cortar. Então, olha aqui mais. Isso é pesado. Não sei se você já leu isso aqui tudo. Mas olha aqui. Versículo 16. Ai de vocês, guias cegos. Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, e isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos. O que é mais importante, irmão? Ele perguntou. O que é mais importante? O ouro, o santuário que santifica o ouro. O que é mais importante? O ouro ou o santuário? Agora vai pegar agora. Ó. E o que é mais importante? E o que é mais importante? Cadê? Versículo 17, né? Cegos e insensatos. O que é mais importante? O ouro, o santuário que santifica o santuário. E vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos! O que é mais importante? A oferta, o altar que santifica a oferta. Portanto, agora vai pegar aqui, ó. Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jura pelo sacrifício, jura por ele e por tudo que nele habita. E aquele que jura pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. 23. Aí vem sobre dízimo, oferta. Mas o que Jesus quer dizer? Aqui tem o templo, naquela época, né? O ouro, o altar, o sacrifício. Mas, no final das contas, quem é mais importante de tudo isso? Não é nem o templo, nem o ouro, nem o altar, nem sacrifício. Quem que é mais importante? A pessoa. Mas só que eles valorizavam os objetos. Mas a pessoa é mais importante. A pessoa que está indo lá é mais importante. Mas só que as pessoas não querem ver isso. Por isso, estou dizendo o seguinte. O meu jugo, Jesus falou, é suave. E o meu fardo é leve. A gente não quer botar peso em ninguém. E nem muito culto aqui. Porque se a gente falar, irmão, segunda é culto de não sei o quê, terça é culto de não sei o quê, quarta não sei o quê, quinta não sei o quê. E tem que vir, hein? Não pode faltar, senão vai quebrar a campanha. Aí tem que começar tudo de novo. É ou não é? Aí você, faltei um dia, quebrei a campanha. Meu Deus, agora que Deus não vai me abençoar. Quebrei a campanha. Aí você fica sem receber, quebrou a campanha. Que cabimento negócio desse? A gente está servindo um Deus que se você ficar doente, não puder vir, ou sair com a sua família, você não recebe mais a bênção de Deus porque quebrou a campanha. Ou então tem que vir porque é obrigado. Aqui ninguém é obrigado. Você é adorador. O adorador é por excelência. Ninguém é obrigado a nada. Então o que eu quero dizer para você, eu sei que se eu pregasse diferente, talvez muita gente gostaria, porque, pastor, eu gostava daquele tempo que o senhor pregava, e obrigava, e excluía, não sei o quê. Mas graças a Deus já tem um montão de anos que eu nem penso desse jeito mais. E graças a Deus.
Então, deixa eu te falar uma coisa. O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Jesus não quer botar peso em você, ele quer tirar. Quer tirar. Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados. Tem gente cansada, irmão, de religião. Ele fala assim, eu não vou mais para a igreja não. Toda igreja que eu vou, estou me obrigando a fazer coisa. Eu não vou mais para a igreja não. Toda igreja que eu vou, eu sou obrigado. É isso e aquilo. Jesus falou, meu jugo é suave. Servir a Jesus é coisa leve, é coisa maravilhosa. Não é? A gente tem que vir para cá com aquela alegria. Oh, chegou a hora do culto, graças a Deus. Que maravilha, vou rever meus irmãos, vou louvar o Senhor com meus irmãos. Não é aquele peso. Ah, meu pai, chegou domingo. Ah, tem que ir para a igreja. Né? Aí você vem forçado. Com aquela carga toda. Não tem que ser assim. Tem que ser com alegria. O pastor José Márcio botou um versículo no grupo hoje, eu acho. Celebrar e conjugar o Senhor. Não foi isso? Servir o Senhor com alegria. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha dos seus pastos. Entrai pelas suas portas com júbilo. De louvor, Salmo 100. Então, nós não podemos ser cristãos obrigados. Nós somos adoradores. Amém ou não? Entendeu? Quem tem isso aqui? Eu acho que eu vou deixar vocês pregarem mais, porque fica melhor. Estou pregando muito, né? Porque, meu irmão, eu não posso ser hipócrita, falar diferente daquilo que eu creio, eu não posso. Aquilo que eu creio, eu tenho que colocar. A boca fala que o coração está cheio. Eu creio assim. Eu não vou falar diferente. Colocando regra sobre regra. Não posso. A gente estuda o Antigo Testamento porque está na Bíblia e é o cumprimento do Novo. Ele aponta para o Novo. Mas você já reparou aqui que a gente até prega no Antigo Testamento como ensino, como didática, como isso, mas a gente não traz nenhum preceito de lá. Vou dar um exemplo para você. 2 Coríntios, capítulo 3. No capítulo 3 de 2 Coríntios, e nós vamos analisar esse versículo aqui. Eu não sei se você já conseguiu me entender o que eu quero dizer. Mas olha o que a Bíblia fala. Capítulo 3, versículo 7. A glória da nova aliança. Existe uma glória, mas muita gente não vê. Uma grande glória na nova aliança. Qual é a glória da nova aliança? Sabe o que, irmão, eu estou sentindo aqui? Que Deus, através da palavra, vai atrair muita gente para esse ministério. Eu estou vendo aqui, por exemplo, tem muitas cadeiras realmente que estão vazias. Mas eu já estou vendo até o final do ano essas cadeiras lotadas. Tudo cheio. Sabe? Porque tem muita gente escravizada por aí, cheia de fardo, cheia de peso, cheio de dogma. E o versículo 7 diz, 3:7, o ministério, presta atenção nisso, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Sabe quando foi isso? Quem lembra? Quando aconteceu isso aqui? O ministério da morte trouxe a morte, o ministério que trouxe a morte, gravado com letras em pedras. Quando foi isso? Foi quando Moisés ficou 40 dias no monte e veio com a tábua da lei. Cravado com letras em pedras. E sabe o que aconteceu? Versículo de número 8, continuando o versículo ainda. Mas esse ministério veio com glória, com tal glória, aquele ministério da morte veio com tal glória,
que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse. Ou seja, quando Moisés ficava lá 40 dias no monte, quando descia, ninguém conseguia olhar para o rosto de Moisés. Brilhava. As pessoas, o rosto dele parecia um relâmpago, parecia uma luz fluorescente fortíssima. Resplandecia o rosto de Moisés. E alguém fala assim, oh, que glória, eu quero ser assim. Só que você está enganado. Agora, nós vivemos uma superior glória maior do que Moisés. Sabia disso? Está na Bíblia. Vou continuar lendo. Não será o ministério do Espírito ainda maior, mais glorioso? Qual é o ministério do Espírito? Esse que nós estamos. É maior e mais glorioso. Por quê? Por que é maior e mais glorioso? Versículo 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória. Quer dizer, aquilo que foi glorioso lá no passado, cadê a glória? Acabou. Acabou. Não tem mais glória. Em comparação com a glória insuperável. Versículo 11. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória que permanece. Quem é a glória que permanece? É do Espírito. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a sua face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Porque era assim, Moisés descia do monte, aí tinha que botar um véu na cara dele, no rosto, para que o povo, o rosto dele não ofuscasse as pessoas. Mas o tempo ia passando, enquanto ele estava vivendo ali no meio do pessoal, a glória ia saindo. No primeiro dia, glória, no segundo dia, mais ou menos, no terceiro dia, acabou, no quarto, no quinto, no 10º dia, não tinha glória nenhuma mais. Porque a glória era só quando ele descia, mas não ficava. Hoje a glória é permanente, diga glória a Deus. Hoje a glória está em nós, amém ou não? Hoje a glória está em nós. E nós não precisamos colocar véu mais. Eu fico olhando essa irmã que bota véu. Meu Deus, não entendeu nada da palavra. Não entendeu nada, irmão. Nós não precisamos usar véu, querido. As mulheres precisam usar véu. Por que não precisa? Está escrito. Versículo, cadê? 14. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, ou quando se cumpre, ou quando se quer cumprir a nova aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. O véu foi removido quando nós entregamos nossa vida para Cristo. Está aqui escrito. Está aqui escrito. Meu Deus, que revelação bíblica. Está na Bíblia, que não precisamos mais usar véu. Porque agora nós temos o rosto descoberto. Versículo 15. De fato, até hoje, quando Moisés é lido, um véu sobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito. Olha agora que revelação. E onde está o Espírito do Senhor, aí a escravidão.
Ah, não. Aí a liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Glória a Deus. Então, por isso nós somos livres. Hoje eu sou livre. Aleluia. Sou livre. Não estou debaixo de julgo, não estou debaixo de fardo. Acabou. Acabou. Por isso eu não ando de cabeça baixa por aí, Satanás querendo me humilhar. Tá repreendido, não vai me humilhar nunca. Porque Jesus me comprou com seu sangue. Então, meu irmão, 18. E todos nós, agora olha essa revelação. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, segundo sua imagem, estamos sendo transformados com glória, ou de glória em glória, cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que significa? Que você olha para o irmão, você vê o quê? A glória de Deus. Eu olho para você, eu vejo a glória de Deus. Eu não vejo defeito, porque eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor sobre a sua vida, irmão. Você é a própria glória de Deus. Você sabe que quando está lá em Amós, está dizendo assim, ó, que no final, toda a terra, está escrito isso lá, toda a terra se encherá da sua glória. Não está escrito? Vai pesquisar o que é que você vê. Toda a terra se encherá da sua glória. Aí você pergunta, o que é a glória de Deus? É você, sou eu, somos nós. Nós somos a glória de Deus. E toda a terra vai se encher da glória de Deus. Você já pensou? Lá no hospital, trabalhando, a glória de Deus está lá, que você está lá. Lá na polícia, trabalhando, você é a glória de Deus lá. Lá, no Uber, você trabalhando, dirigindo, é a glória de Deus naquele carro. Você lá no salão, né, André? É a glória de Deus. Lá, Augusto, no seu trabalho lá, botando tijolo, amassando, botando azulejo, lá o porcelanato, a glória de Deus está lá. A glória de Deus está onde você está, amém ou não? A glória de Deus está onde nós estamos. Nós somos a glória de Deus. Toda a terra se encherá da glória de Deus. E onde você estiver, vai fazer toda a diferença para a glória do Senhor. Porque existe uma glória em você. E você com o rosto descoberto, não precisa véu. Só vão olhar para você, que glória é essa? Que glória é essa que não sai? Que brilho é esse em você? Que eu não estou entendendo. É o brilho do Espírito. Hoje eu estava, ontem eu acho, uma pessoa, poxa pastor, estou cheio de problema. Estou cheio de problema. Foi ontem. A pessoa, estou cheio de problema. Estou cheio de problema lá em casa. Minha vida está cheia de problema. Eu falei, por que você não vai para a igreja, aceitar Jesus? Vai resolver meus problemas? Eu falei, talvez não. Mas você vai encarar os problemas diferentes. Eu não vou prometer que você vai resolver todos os seus problemas. Vou dizer, vai para a igreja e vai resolver todos os problemas. Não vai, irmão. Mas você vai encarar os problemas diferentes. Como se ele nem existisse, sim ou não? Porque tem gente que tem um problema assim, ele faz assim. E tem gente que tem um problema grandão, mas ele lida como se fosse pequenininho. Depende do seu ponto de vista. De como você quer encarar o problema. Porque tem gente que tem problema pior do que o nosso. Ou menor do que o nosso. Mas ele está fazendo uma tempestade no copo d'água. E nós não estamos nem ligando para o problema. Nós estamos nem ligando. Meu problema, eu fico falando, meu Deus, como é que essas pessoas têm problema? Eu não tenho nenhum. Sabe por que eu não tenho? Porque eu nem estou vendo. Eu sei que eles existem, mas eu
quero nem olhar para isso. Porque eu não quero me cansar com isso. Eu estou em paz, amém? Eu quero estar em paz. Em paz e Deus que sabe. Eu não quero ficar me estressando por nada. Já até andei meio estressado um tempo disso, mas estou querendo ficar tranquilo agora. Em nome de Jesus. Então Deus, Ele quer nos trazer essa paz, amém ou não? Nos trazer essa paz. Entendeu a palavra, irmão? Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Dá tempo de louvar.